A paz do Senhor Jesus, bom dia, minhas amadas. Bem-vindas a mais um devocional da Palavra de Deus, onde nós temos trabalhado o tema do pré-congresso. Amém? Vamos ler juntas então a palavra do Senhor, que se encontra em João 37, 38 e 39. Amém? Vamos ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Minhas amadas, queridas, Jesus falou essas palavras no último dia da festa dos tabernáculos. E esta festa era a festa em que os judeus se lembravam do seu êxodo pelo deserto, quando saíram do Egito a caminho da terra prometida. Nesta festa, os judeus eles faziam cabanas para simbolizar os anos que viveram milagres ali no deserto, durante a travessia do deserto. O milagre do Mar Vermelho, a proteção da nuvem durante o dia, né? A coluna de fogo durante a noite, a provisão do maná e a água da rocha. Jesus ele estava no meio da multidão esperando este ritual. Quando os sacerdotes voltaram do tanque de Siloé em uma procissão extremamente alegres, com uma alegria profunda, e essa alegria, que consistia no grupo de sacerdotes liderado pelo sumo sacerdote, que traziam a água do tanque de Siloé em vasos de ouro, prata, era para ser aspergidas como libações no altar do pátio do templo. E no último dia, querida, quando a festa estava em sua expressão máxima de alegria e regozijo, no ápice, e nesse momento o sumo sacerdote dizia sobre o livro de Isaías, capítulo 12, verso 3: E vós, com alegria, tirareis água das fontes de salvação. Assim que o sumo sacerdote terminou de falar, a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse: Se alguém tem sede, venha em mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas fluirão do seu interior. Aleluia! Esta festividade, ela foi perdendo o seu propósito, pois o povo de Israel não expressava mais uma genuína gratidão, uma adoração verdadeira, mas era um ritual mecânico, sem vida. O povo não vivia mais sob uma atmosfera de milagres. Criaram um conjunto de regras e rituais que não tinham relação mais com o Todo-Poderoso. Queridas, mas nesse dia, quando terminou este ritual sem vida, Jesus se levantou e convidou o povo para viver o sobrenatural. Minha amada, na frente deste povo, né, daquele povo, estava um mesmo que havia os guiado pelo deserto, que havia os guardado no deserto. Sim, sim, querida, o mesmo que tinha alimentado aquele povo no deserto, sabe? Mas aquele povo não entendeu, não. Quando o apóstolo Paulo ele escreve o livro de 1 Coríntios, ele nos chama a atenção para nós entendermos quem é esta pedra. 1 Coríntios 10,4 diz assim: E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque beberam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era o Messias. Querida, quando você e eu bebemos a água errada,
nós ficaremos sem força. Olha só, a religião ela tenta substituir com rituais e regras aquilo que é sobrenatural. A religião tenta relegar os milagres e as manifestações do Espírito Santo somente ao passado, porque aquele povo já não estava bebendo mais da água da rocha. Queridas, como podemos viver o sobrenatural se nunca fomos capazes de beber da água da rocha eterna? Olha só. Assim, os sacerdotes carregavam os vasos de água do tanque no meio de um ritual vazio, sem propósito, sem vida. E hoje em dia, alguns procuram saciar as suas almas com movimentos, com religiosidade, com rituais, mesmo sabendo que a presença do Eterno não está no meio deles. Pois vivem no erro, no pecado, suas atitudes denunciam que Deus não está no meio deles. Sabe, queridas, pessoas que bebem água de cisternas rotas, ficam contentes em saber que a palavra fala de cura, mas não clamam pela sua cura. Ficam felizes de saber que a palavra fala de libertação, mas não buscam ser livres. Vivem em cadeias de medo, depressão, luxúria, amargura, gastam com remédio, com médicos, com psicólogos, tudo em vão. Pessoas que vivem desidratadas espiritualmente, vivem secos, com sede. Sabe, querida, nessa oportunidade, eu quero vos dizer que Jesus ainda está convidando aos sedentos a virem a Ele, pois Ele diz, venha a mim e beba. Jesus está nos convidando, mulheres bereanas, a irem a Ele, a irmos a Ele. Queridas, nós precisamos tirar água do rio do Espírito Santo. Aleluia. Em João 7,39, ele diz, e isto diz ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Querida, Jesus é quem nos dá água para bebermos do seu Espírito. E essa bebida, aleluia, o liga a um verdadeiro rio espiritual, nos liga a um verdadeiro rio espiritual. O Espírito do Eterno está dentro de nós, mas o que também é muito impressionante, é impressionantíssimo sobre isso, é que pode ser liberado para fora de nós, para operar milagres e maravilhas. Quando o nosso Mestre Jesus disse que aquele que crê em mim, quando diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus ele está se referindo à passagem de Ezequiel 47, do verso 1 a seguir, que eu vou ler para nós agora. Diz assim, depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu daquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000,
que estavam pelos seus artelhos. Águas estavam pelos seus artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se dividiam para passar a nado pelo rio no qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? E então levou-me e fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas se tornam saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Aleluia. Amada, nessa passagem, Jesus revela um rio fluindo. Minhas amadas, minhas queridas, no Antigo Testamento o Eterno tinha um templo para o seu povo. E agora no Novo Testamento? No Novo Testamento, Deus tem um povo para o seu templo e um templo para o seu povo. Hoje Deus, Ele é um Deus pessoal que está dentro de mim, dentro de você. E também é um Deus congregacional, onde nós nos reunimos e Ele está no meio de nós. Quando nós bebemos deste rio, vem um poder dentro da nossa vida, provocando um verdadeiro movimento sobrenatural. A água começa com uma profundidade que só atingia os tornozelos e vai crescendo gradativamente, até que esse rio cubra a nossa cabeça. E enquanto os nossos pés estão no fundo, nós podemos ter o controle, né? Mas quando as águas cobrem a nossa cabeça, o rio do Espírito de Deus nos domina totalmente. Amada, quando este rio, ele deságua no mar, traz vida aos mortos, fertilidade aos estéreis, até o mar morto reviveu os peixes, né? Se nós bebermos deste rio da vida, a nossa vida mudará totalmente. Então, nessa oportunidade, minha amada, eu venho para dizer que este rio está fluindo em nossos dias para nos provocar um grande avivamento. Jesus, pensando em mim, pensando em você, nos diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Vamos beber da água deste rio que é Jesus? Amém. Que Deus possa ter falado ao teu coração como falou no meu, esta maravilhosa palavra, fonte de água viva. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus na paz do Senhor Jesus.